Então, nessa aula, a gente vai estudar alguns conceitos fundamentais sobre as equações de Maxwell, que tem a ver com com a reformulação do conjunto de equações em termos dos potenciais eletromagnéticos. Por trás disso, há uma parte também fundamental que é chamada invariância de Gauge, que caracteriza o eletromagnetismo, e para o problema dependente do tempo que nós vamos resolver, nós vamos fazer uma opção que é chamada de calibre de Lorentz, que vai permitir a gente reescrever as equações de Maxwell em termos de equações diferenciais desacopladas para os potenciais. Então, qual que é o nosso problema, né? Nosso problema é resolver as equações de Maxwell, e elas são escritas para fontes dependentes do tempo, como a lei de Gauss, a lei de Gauss do magnetismo, a lei de Ampère, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Aqui o J é também uma fonte dependente do tempo. O μ0 ε0 eu vou defini-lo como 1 sobre C2. Nós temos aqui a derivada do E em relação ao tempo. Então notem aqui que esse é um conjunto de 4 equações de ordem 1 acopladas, né? O E e o B se encontram aqui misturados um com o outro. Então eu tenho que resolver as equações simultaneamente. Qual que é a ideia que nós vamos seguir aqui para reescrever essas equações? Nós vamos usar as equações homogêneas, que são, né, a lei de Gauss do magnetismo e a lei de Faraday, que são essas equações que não envolvem as fontes. Essas são as equações homogêneas. Para definir os potenciais, nós vamos fazer uma relação entre campos e potenciais usando essas equações homogêneas. E aí, nós vamos usar as equações não homogêneas, que são as equações que dependem das fontes, para obter as equações dinâmicas para esses potenciais, isto é, como esses potenciais se comportam na presença então de fontes dependentes do tempo. Aí nós vamos ver que quando a gente chegar aqui, a gente vai ter um conjunto, né, de duas equações de segunda ordem acopladas, e isso não vai trazer nenhuma vantagem. Porém, há uma invariância de Gauge que vai ser explorada, isto é, os potenciais V e A não são únicos. A gente pode fazer transformações nos potenciais a fim de alcançar um determinado objetivo. E esse objetivo pode ser de desacoplar as equações diferenciais. Isso acontece porque há transformações que podem ser feitas em potenciais que levam a outros potenciais, porém aos mesmos campos físicos. Então, de um V eu vou poder chegar num V', de um A eu vou chegar num A', porém o campo elétrico E é o mesmo do campo E' e o B é o mesmo B'. Essa vai ser a transformação de Gauge que vai ser feita. E a escolha específica de transformação vai ser o calibre de Lorentz, que é aquele que vai permitir desacoplar as equações para os potenciais. Então vamos levar adiante essa ideia, fazendo a definição de campos em termos de potenciais. Então eu tenho E e B, vou definir isso em termos de potenciais, que eu vou chamar de V e A. A primeira equação homogênea que eu vou usar é a divergência de B igual a zero, e ela já leva direto a ideia de que eu posso introduzir um campo vetorial A, cujo rotacional vai ser o B. Isso satisfaz de forma idêntica a essa equação, uma vez que divergência de B igual a zero permite escrever o B como rotacional de algum campo vetorial, pois a divergência de um rotacional é sempre zero. Então essa é a primeira definição que a gente vai fazer. A segunda vem da outra equação homogênea, que é a lei de Faraday. Rotacional de E é menos dB dt. Substituindo
o campo potencial, o B, pelo rotacional de A, eu vou obter essa equação aqui. Rotacional de A é igual a menos DDT do B, né, que é o rotacional de A. Eu posso trocar o operador de rotacional com o operador de derivada no tempo e escrever isso como tudo no lado esquerdo como rotacional de E mais dA dt igual a zero. Então isso aqui é importante porque mostra que existe um campo vetorial, que está aqui entre parênteses, cujo rotacional é nulo. E a gente sabe que se isso é verdade, então esse campo vetorial pode ser escrito como o gradiente de uma função escalar. E eu vou chamar essa função escalar do potencial V. Então eu tenho duas equações que eu vou reproduzir aqui, que é o B rotacional de A, e a outra equação que eu posso escrever como é igual a menos gradiente de V menos dA dt. Essas equações definem campos em termos de potenciais e vice-versa, e são usadas então para definir essas quantidades, para introduzir essas quantidades A e V. Agora eu vou usar as equações não homogêneas para obter as equações dinâmicas para os potenciais. Então eu tenho a lei de Gauss, primeiramente, substituo aqui no E o que eu obtive em termos de potenciais. Então o E é menos gradiente de V menos dA dt. Isso é igual a ρ sobre ε0. E isso então me permite escrever que menos Laplaciano de V, porque a divergência do gradiente é o Laplaciano, menos ddt da divergência de A é igual a ρ sobre ε0. E aqui eu tenho uma primeira equação que eu vou escrever multiplicando tudo por menos 1 como Laplaciano de V mais ddt da divergência de A é igual a menos ρ sobre ε0. Notem que essa agora é uma equação de segunda ordem ainda acoplada, porque mistura o V e A. Aí eu vou usar agora a segunda equação não homogênea para obter mais uma equação dinâmica. Então eu vou ter rotacional de B é m0j mais 1 sobre C2 dE dt. E vou substituir aqui os campos. Então primeiro substituo B pelo rotacional de A. Isso é igual a m0j mais 1 sobre C2 ddt do E, que é menos gradiente de V menos dA dt. É só levar adiante agora essa equação para escrevê-la de uma forma mais interessante. Eu uso a identidade vetorial que me permite substituir o rotacional do rotacional pelo gradiente da divergência menos o Laplaciano. Bom, então eu vou ter aqui menos Laplaciano, eu vou deixar aqui desse lado, é o primeiro termo, mais gradiente da divergência de A, está aqui, é igual a μ0j, um primeiro termo aqui que vai ser menos gradiente de, vou colocar o menos 1 sobre C2, está aqui, gradiente do dV dt, e por último o termo menos 1 sobre C2, derivada segunda do A em relação ao tempo. Reorganizando essa equação, eu vou colocar como multiplicar tudo por menos 1 e deixar do lado esquerdo o Laplaciano de A, e esse termo aqui, vou passar para a esquerda, vai passar com o sinal mais, mas multiplicando por menos 1, volta o sinal menos. Do lado esquerdo eu vou deixar só isso. Do lado direito eu vou deixar o μ0j, agora multiplicado por menos 1. E esse termo que vai vir para cá como negativo,
vai virar positivo quando eu multiplicar por menos 1, esse aqui também vai virar positivo. E todos têm um operador gradiente, então eu vou pôr esse operador gradiente em evidência. E eu vou ter aqui a divergência de A mais 1 sobre C2 dV dt. Essa é a equação, não há nada mais a fazer com ela por enquanto. É a segunda equação dinâmica. O importante aqui é que essa equação e essa são duas equações de segunda ordem acopladas para os potenciais V e A e que substituem exatamente as equações de Maxwell. Elas dão a dependência temporal dos potenciais em termos das fontes que variam no tempo e satisfazem assim as equações não homogêneas de Maxwell porque foram tiradas delas e além disso satisfazem de forma trivial as equações homogêneas porque a definição dos potenciais vem dessas equações. Porém, eu não ganhei muito ainda, porque eu tinha equações de Maxwell de primeira ordem acopladas, agora eu tenho equações para os potenciais de segunda ordem ainda acopladas. Porém, eu vou mostrar agora que os potenciais não são únicos. Então, eu vou poder fazer transformações nos potenciais de forma a obter outros, que levam aos mesmos campos físicos. E essa liberdade na escolha dos potenciais vai ser usada então para desacoplar as equações diferenciais. Então eu vou chamar isso de invariância de Gauge. E ela é baseada no seguinte aspecto da definição dos potenciais. Primeiro, o B sendo rotacional de A, me mostra que se eu transformar o A levando-o em uma linha, que vai ser escrito como o próprio A, mais o gradiente de uma função escalar, que eu estou chamando de Qi, então, obviamente, o B' vai ser idêntico ao B, porque o B' sendo o rotacional do A', ele é o rotacional do A, mais o rotacional do gradiente de Qi. Esse segundo termo é identicamente nulo. E o rotacional de A é o próprio B. Então eu dei a identificação do B com o B'. O campo físico não muda se eu faço então essa transformação por meio da função Qi. Ora, se eu faço isso, eu não mudo o B, mas eu mudo o E, porque a gente está vendo aqui que o E depende do A. Então se eu transformo o A, eu estou alterando o E e eu não quero isso. Então, simultaneamente, eu tenho que fazer uma transformação no V, que eu vou escrever como fazer o V virar um V', e esse V' eu vou escrevê-lo como o V anterior menos um dxi dt. Então, vamos ver se eu faço essa transformação, o que acontece com o campo E'. Então, vamos calculá-lo. O campo E' é igual a menos gradiente de V' menos dA' dt. Menos gradiente de V' vai ser menos gradiente de V mais, que eu tenho menos com menos, d dt do gradiente de Qi. Agora o segundo termo, menos dA' dt. O dA' é um A, então vai ser menos dA dt menos d dt do gradiente de Qi. Esse termo corta com esse. Menos gradiente de V menos dA dt é exatamente o campo E. Então, eu alterei os potenciais, passando-os de V e A para o V' e A', e o campo E ficou inalterado. Então, essa é uma transformação, essa que está em destaque nos retângulos, através de uma função escalar Qi, que permite que introduza um grau de liberdade a mais através dessa função escalar, com o qual eu posso mudar os potenciais sem mudar os campos físicos. Então eu volto das minhas equações dinâmicas e percebo qual transformação no potencial eu posso fazer a fim de transformar o meu problema em um mais simples. Mais simples significa uma equação diferencial desacoplada. E aqui na equação para o A, fica evidente que se eu fizer esse parênteses aqui ser zero, eu tenho uma equação tipo equação de onda não homogênea envolvendo apenas o A. Então esse é um caminho que eu vou seguir.
Então eu vou escrever assim, ó, seja essa função escalar que se escolhida de tal forma que aquele parênteses ali seja zero. Então, divergência de A mais 1 sobre C2 dv dt igual a zero. Eu vou chamar isso de calibre de Lorentz. Olha lá, quando eu faço isso, esse parênteses é zero. Então eu vou ter uma equação para o A, que eu vou escrevê-la aqui como o lado esquerdo é tipo um operador da equação de onda, o Laplaciano menos 1 sobre C2 d2 td2, agindo no potencial vetorial A e dando a não homogeneidade, que é menos μ0 j de RT, que é uma equação de onda não homogênea. Porém, se eu imponho isso, o que acontece com a outra equação dinâmica? A outra equação dinâmica é essa aqui. Quando eu imponho aquela condição, eu estou dizendo que a divergência de A ela pode ser escrita como menos 1 sobre C2 dv dt. Então, o que acontece com a outra equação dinâmica quando eu imponho essa mesma condição de Lorentz? Eu estou falando que divergência de A é menos 1 sobre C2 dv dt. Logo, a primeira equação dinâmica passa a ser o Laplaciano de V, vou escrever aqui, menos 1 sobre C2, né, porque eu tenho a divergência de A lá, dv dt. Mas eu já tenho uma derivada aqui, eu fico então com uma derivada segunda do V, sendo igual ao lado direito, que é a não homogeneidade na forma de uma fonte dependente do tempo, a densidade de carga, e do lado esquerdo, de novo, aparece o operador da equação de onda, o Laplaciano, menos 1 sobre C2 d2 dt2, dessa vez agindo no potencial V. Então eu ganho agora duas equações de onda não homogêneas, né? Essas duas aqui, e mais uma condição. Eu vou resumir isso aqui porque isso vai ser a reformulação das equações de Maxwell em termos dos potenciais. Eu tenho uma equação de onda para o A, eu tenho uma equação de onda para o V, e uma condição que eu vou deixar aqui entre parênteses, que é a divergência de A mais 1 sobre C2 dv dt é igual a zero. Então, onde entra essa condição? Ela entra da seguinte forma. As soluções das equações de onda, elas não necessariamente são soluções da equação de Maxwell. Elas vão ser soluções da equação de Maxwell apenas se satisfizerem também essa condição. Então, é uma condição que tem que ser imposta às soluções das equações de onda obtidas. Se isso for verdade, então eu digo que isso substitui exatamente, é totalmente equivalente às equações, né, de Maxwell. E é a partir daqui que a gente vai desenvolver nossas aplicações. Tá? Uma pergunta que resta, né, é dizer assim, será que sempre existe uma função que vai levar à satisfação da condição de Lorentz? A resposta é sim, é verdade. Então vamos provar isso aqui agora rapidamente. Então eu vou tentar provar da seguinte forma: seja, né, A e V tais que a condição de Lorentz não é satisfeita. Então a divergência de A mais 1 sobre C2 dv dt é diferente de zero. Vamos colocar isso aqui como uma função que eu vou chamar um f de rt. Já que é diferente de zero, vou nomear isso como uma função. Então, seja que se tal que eu faça transformações daquele calibre para as transformações de gate, né, que me levem a um A' e a um V', dados pelas seguintes transformações. A' vai ser o A mais o gradiente de Qi, o V' vai ser o V menos
dxi dt. E eu quero que isso aqui satisfaça a condição de Lorentz. Então, eu quero que a divergência de A' mais 1 sobre C2 dv dt é igual a zero. Com V', né? É igual a zero. Então, a princípio, eu tenho potenciais que não satisfazem. É uma função, essa quantidade que representa a condição de Lorentz. Eu faço as transformações através da função QC e imponho esse resultado que é a condição de Lorentz. A pergunta é, existe um QC que faz isso? Então, para provar que sim, eu só substituo aqui o quem é o A' e o V' e eu vou obter uma equação para o QC, cuja solução é a solução do nosso problema. Essa é a ideia. Então, eu escrevo divergência de A' é divergência de A mais divergência do gradiente de QC. A divergência do gradiente do QC é o laplaciano de QC. Do lado de cá eu tenho mais 1 sobre C2, né, o segundo termo, dv' dt, que é um dv dt, mais, então, 1 sobre C2, o outro termo, que é um menos, vou colocar aqui, um menos dxi dt, então vai ser um d2 qi dd2. Então, substituir a linha e V' aqui, e eu estou querendo que isso seja zero. Existe um QC que satisfaz isso? Ora, existe, veja bem. Do lado esquerdo, eu vou deixar o operador da equação de onda que apareceu aqui, agindo dessa vez na função escalar QC. É o laplaciano menos 1 sobre C2 D2 dt2. São esses dois termos. E do lado direito, eu vou colocar o que sobrou, que é a divergência de A, né, com sinal menos, 1 sobre C2 dv dt, que é uma função conhecida, que era o que eu tinha definido antes como meu f, né, que é o f de RT. Então, existe um QC que faz a transformação e me leva à condição de Lorentz? Sim, existe. É a solução desse problema aqui. Então, agora a gente está bem definido, né? Nós temos as equações de onda não homogêneas, a condição de Lorentz, substituindo as equações de Maxwell, e nossa tarefa agora é resolver essas equações.